gente vai falar hoje sobre o Microsoft Business Premium. Eu estou saindo de uma gripe, então vocês dão um desconto aí para minha voz. Diz quando acabo tendo que tossir também. Meu nome é Alisson Araújo. Essas são as minhas redes sociais. Eu estou como MVP. É um prêmio que a Microsoft dá para quem contribui com a comunidade. E abaixo aí tem o meu LinkedIn, meu Instagram e o YouTube, onde eu coloco alguns vídeos de conteúdo técnico sobre Microsoft 365, que é o assunto que a gente vai falar aqui hoje. Perfeito? Quem tiver dúvida, fica à vontade, coloca no chat aí, eu vou dar um jeito de eu poder acompanhar o chat, porque aí fica mais legal para a gente poder, de repente, eu respondo na hora, se der para responder na hora, se não, eu respondo no final, a gente abre aí para dúvida também, tá? Alisson, você gostaria de deixar o chat, o áudio já disponível? Você que manda, o que você prefere? Olha, não sei se você quer que vamos deixar o chat disponível, né? Tá bom, E beleza aí então. no final, a Abre o gente áudio no abre o final. áudio, para o pessoal Perfeito então. poder Fechado, participar. Mas eu vou ficar de olho no chat aqui também. Beleza? combinado. Perfeito. Vocês estão me vendo bem, então? Vamos sim. Então tá bom. Perfeito. Bom, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre o Business Premium, mas eu vou focar aqui nos recursos de segurança que tem no Business Premium, que é o que muda. Segurança e gestão de endpoint, que é o que muda em relação ao Basic, Standard, Premium e o Apps for Business. Vou dar uma geral nesses 4 aqui, que são da linha Business, e depois a gente vai falar só de Premium. Perfeito? Para começar, Business Basic. Esses preços que estão aqui, $6, o outro 12,50, 22 e 8,25, esses preços são preços lá nos Estados Unidos. Eu deixo em dólar, porque por conta da variação cambial, a gente vai acabar mudando muito, e aqui tem uma base para a gente poder pensar melhor. Tá? Então, qual que é o limite aqui do plano business? O plano business, ele tem um limite de até 300 usuários por assinatura. Então, quando a gente está falando aqui, por exemplo, no Business Basic, eu posso ter 300, depois no Standard 300, no Premium 300, e no Apps for Business 300. Não mais de 300 em cada uma dessas assinaturas. Tá? A gente tem quais recursos em cada um deles? No Basic, a gente vai ter Word, Excel, PowerPoint, online, acessível via navegador, mais os serviços que todo mundo ama, que é o serviço de e-mail da Microsoft, mais o Teams. O Teams teve uma grande repercussão aí, né, durante a pandemia, cresceu bastante a utilização dele, e a Microsoft investiu muito nele também. Então, ele acabou que ajudou muito nessa adoção, inclusive do trabalho remoto. Tá? Então, por $6, tudo isso está no pacote. Tem concorrente aí que, se você for olhar, que são bons também, tá? Nada contra aí, mas só a ferramenta de reunião online custa $10, por exemplo. Então, assim, por mais que tenha, às vezes, um recurso a mais ou um recurso a menos, quando a gente coloca, né, ali, faz as contas, você vira e fala assim, poxa, vale a pena o 365 por causa, além do Teams, além da ferramenta de fazer reuniões, eu tenho também como colaborar, colocar os arquivos lá dentro, né, junto com o SharePoint, e, enfim, viabilizar, né, o trabalho de qualquer lugar, mais os outros serviços que vêm junto. No caso, a gente tem aqui o OneDrive e tem também o e-mail. No OneDrive, tem 1 terabyte de armazenamento. No Exchange, tem 50 gigas de armazenamento na caixa principal, mais 50 gigas de archive. Eu gosto de falar isso porque nem todo mundo sabe que tem um archive, mas tem. Toda conta que é Basic, Standard, Premium, tem a caixa principal, que é de 50 gigas, mais a outra caixa, que é a caixa de archive. E é possível a gente fazer uma regra onde eu falo assim, tudo que for anterior a 2 anos, joga para o archive. Tudo que for anterior a 7 anos, joga para o archive, para liberar e-mail na caixa principal. Quando a gente vai fazer migração, a gente inclusive pega PSTs e faz a importação desses PSTs direto para o archive. Tá? Quando é coisa antiga, né, legado, a gente leva direto para o archive. Tá? Então, existe sim essa possibilidade e a gente utiliza isso já no Basic. Tá? Esse 1 tera de arquivos é muito legal porque se o usuário tiver, por exemplo, um computador com 256
gigas de armazenamento, 512, ele pode liberar espaço no computador dele, deixando o arquivo na nuvem. Para ele, o arquivo está ali local. Quando ele clica 2 vezes, o arquivo é feito download, o arquivo baixa automaticamente. Do mesmo jeito que tem como ele falar assim, eu quero que essa pasta aqui fique sempre offline. Também é possível fazer isso. Eu, Alisson Araújo, uso esse recurso assim, sempre, né? Já faz muito tempo, já desde quando eu tive acesso ao OneDrive, eu uso de que maneira? Eu joguei fotos, área de trabalho, documentos e até minha pasta downloads eu jogo para dentro do OneDrive. Já aconteceu uma vez, eu tive um problema com o BitLocker, fiquei, como se diz, trancado do lado de fora, minha chave de recuperação não funciona, não conseguia entrar na minha máquina. Se eu não tivesse feito isso, eu teria perdido tudo. Tá? Então, eu tenho tudo no meu OneDrive, inclusive essas pastas. Quando eu fui lá, reinstalei o Windows, quando eu coloquei de novo o OneDrive, estava tudo lá. Tá? Todos os meus arquivos estavam lá, inclusive os arquivos da pasta Downloads. Eu sempre deixo no OneDrive. Isso é legal também, porque se você tiver um ataque de ransomware, por exemplo, numa estação de um usuário, você pode voltar um snapshot. Você tem 30 dias de snapshot para voltar. Então, se o ataque foi hoje de manhã, você pega ontem, 5 horas da tarde, e volta o snapshot de ontem às 5 horas da tarde. Tá? Então, o seu usuário vai poder voltar e ter acesso normalmente. O Henrique, será que está funcionando o chat aí? Você viu se alguém mandou mensagem? Está aberto o chat? Se alguém puder só mandar um oi aí, só para eu saber O chat que está aberto. Tá O chat aberto? está aberto. Beleza, seria legal. Se alguém puder falar ao menos de onde é, de que cidade que é, seria legal aí para a gente saber. Então, olha só, aqui eu tenho essa questão do OneDrive, que é uma possibilidade que a gente tem para poder recuperar, inclusive, né, num ataque de ransomware, dá para fazer isso em até 30 dias, voltar um snapshot. Tá? Reuniões no Teams até 300 usuários simultaneamente e o Exchange Online Protection para proteção do e-mail. Tudo isso está aqui no Basic. O que muda do Basic para o que está aqui na ponta, que é o Apps for Business? Vamos lá. No Apps for Business, eu tenho o Office que é instalado na máquina. Nesse aqui, ó, esse Office que a gente vê aqui, de Word, Excel e tudo mais, ele é o online. Tá? A única coisa que você baixa aqui é o OneDrive, que na verdade não baixa, né? Ele já vem no Windows, no Windows 10, no Windows 11, você só configura ele. O Teams você pode baixar também, tá? Para rodar ele local, mas o Office mesmo, o Word, Excel, Outlook, são online. Aqui no Apps for Business, é a aplicação que a gente instala na máquina, não vem outros serviços, exceto o OneDrive, que vem junto também. Então, ele coloca aqui para a gente, inclusive, ó, 1 terabyte de armazenamento. Então, é o Office mais o OneDrive. Quem precisa só do Office, vai nessa coluna aqui, que é só o Office mais o OneDrive. Quem precisa dos serviços online somente, vai no Basic. E quem precisa dos dois, aí é que são elas, vai para o Standard. Então, o Standard junta o Office, que é o 365 Apps for Business, mais o Basic. Esse é o Standard por $12,50. E aí a gente vai para o Business Premium agora, que é quando a gente adiciona camadas de segurança e gerenciamento. Tá? Então, o que a gente vai falar hoje aqui? Eu vou sair desse negócio aqui de preço agora, vou entrar mais no detalhe das funcionalidades, mas eu vou mostrar também a questão dos valores, de quanto custa cada serviço se você for comprar a parte. E muita gente se esquece, só vê a diferença de preço do Standard para o Premium. Só vê o preço, mas não vê o que vem de funcionalidade embarcada aqui. E é isso que a gente vai falar. Perfeito? Então aqui a gente tem segurança e gestão. Ó, bacana, hein? Caraguatatuba, Porto Alegre, maravilha, Guarulhos, São Paulo, show. Eu estou em Belo Horizonte. Aqui a gente tem, então, uma tabela, que é essa tabela com a suíte aí para Small and Medium Sized Business, que é que entra com os planos business. No Brasil, a gente nem pode considerar, né, uma empresa com 300 usuários, eu nem considero um pequeno negócio, né? Para mim já é um negócio de muito sucesso e grande, tá? Mas a Microsoft, ela
classifica isso como medium size business. Vocês podem ver que essa tabela aqui, ela está na página 3. Por quê? Porque daqui para cima, tudo tem no Basic e no Standard, praticamente. Tá? Então, como a gente vai focar no Premium, é a partir daqui que vem os recursos de segurança, a partir daqui do Threat Protection. Tá? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Então, o que tem de novidade aqui para proteção de ameaças? Então, a gente tem aqui o Defender for Business, o Intune, a gente tem o Defender para o 365, que vai proteger, dar uma proteção avançada no e-mail contra phishing, o Intune para gestão, faz inventário, deploy, configuração de máquinas, tem o Autopilot aqui dentro, políticas, a gente configura tudo com o Intune, tá? E a gente vai depois ter outras tabelas que se seguem, então eu vou falar depois, vou dar continuidade a isso aqui. Eu só quero chamar a atenção que quando eu falei sobre os planos Business Standard, eu falei sobre o arquivamento de e-mail. E quando eu falei de arquivamento de e-mail, eu quero lembrar que o Archive sozinho, ele custa $3. Tá? $3. Se você for só comprar o Archive, ele custa $3. Pegou um plano sem Archive e quer colocar o Archive. São $3 de investimento. Só que, no Business Premium, o Archiving ele tem uma função de autoexpansão e ele pode chegar a 1.5 terabytes. Antigamente, a Microsoft falava que o Archive era ilimitado. Alguém deve ter feito alguma coisa aí ao redor do nosso querido planeta, deve ter cometido algum abuso, que a Microsoft limitou a 1.5 terabytes de e-mail. Mas 1.5 terabytes de e-mail, há de convir comigo, que é muito e-mail. Então, assim, dá para pegar aí muito PST e colocar esses PSTs aí dentro desse arquivamento. Eu costumo ter experiência muito com escritórios de advocacia. Escritórios de advocacia normalmente são usuários que trabalham com arquivos com PSTs enormes. Né? Então, quando a gente vai migrar, a gente pega e migra para o Archive, e no Business Premium a gente já não tem problema com limite, porque nos outros planos Business, o Archive é 50 GB. No Premium, vai para 1.5 terabytes o Archive. A caixa principal continua com 50 e o Archive vai para 1.5 terabytes. Falando agora do Defender for Business. O Defender for Business, ele recebeu alguns prêmios, foi premiado, a gente vai ver daqui a pouquinho, e ele está também no quadrante líder do Gartner, junto ali com o CrowdStrike. Se você, está aqui em cima, aqui, se você me falasse, há 10 anos atrás que a Microsoft ia ser líder para proteção de endpoint no quadrante do Gartner, eu ia trucar essa informação. Eu ia falar assim, não tem condições, né? Não vai ser. Tá? Por quê? Porque a Microsoft, a gente sabe, né? Antigamente, a gente tinha um produto de segurança desde a época do Windows NT, ela já tinha um antivírus dela lá, e ela nunca tinha sido referência nisso. Mas aquele negócio, a empresa é grande, tem condições de contratar bons profissionais, tem condição de investir, de comprar outras soluções e de incorporar no portfólio dela. E não está de brincadeira. Hoje, dentro do Business Premium, o Defender está incluso. Tá? Se você for comprar ele à parte, o Defender para endpoint, ele à parte, ele ia custar $3, tá? Para a linha Business. E ele tem outros valores ali fora da linha Business, eu vou mostrar daqui a pouco. Tá? Então aqui a gente tem ele dentro, ele já está incluso, ele faz parte já do Business Premium, e esse é algo que vale a pena. Esse relatório ele é recente, ele é de outubro de 2022, vale a pena considerar o 365 Business Premium junto com o Defender for Business para proteger os endpoints aí na sua empresa. Eu não sou especialista nessa solução que está aqui na tela, mas eu dei uma olhada, fiz uma consulta na internet para ver quanto que custava. Tá? Que é outro que está lá no líder, né? No Gartner.
O que eu encontrei foi esse daqui, que tem EDR. Tá? Então, que tem EDR, o que eu encontrei foi esse daqui, ó, por $15. Perfeito? Eu não... Alguém fez um comentário ali. Eu trabalho com essa solução, 350 ativos, mais ou menos R$200 mil. Legal. Porque eu não sabia, eu não tinha essa informação, eu peguei no site só para ter uma ideia de valor, tá? Então, peguei na internet. E eu percebi aqui que o Endpoint Protection Enterprise é o que tem EDR, EDR e XDR. Não tem a versão anterior. Eu não vi isso, ao menos no site, tá? No site não, eu não vi na tela, não tinha aqui em cima, não tinha EDR aqui, tá? Então eu não posso te garantir que esse aqui não, esse aqui está bem claro para a gente que tem EDR aqui, tá? Que está aqui em cima, que é aquela solução ali de $15, perfeito? O Marcelo está adicionando para a gente ali, obrigado Marcelo, ele está colocando ali os preços que a gente está somando aqui para ver, né, a solução, depois comparar ela com o pacote completo, tá? Essa solução é uma solução excelente, tá, pessoal? Não estou aqui falando mal da solução, não, essa que está aqui na tela, perfeito? O que eu estou querendo ver é a questão do negócio. Você tem uma outra solução que também é muito boa, que é bem avaliada, está dentro de um pacote, né? Então, assim, vale a pena. Inclusive, voltando no pacote aqui, ó, tem outras soluções muito boas aqui, ó. Né? Essa aqui eu trabalhei muitos anos com ela, tá? Broadcom é muito bom também, né? Tem outras soluções muito boas aqui. Não estou aqui para falar, não, mas a questão é o seguinte: estou aqui para desmistificar essa história de que o endpoint da Microsoft é aquele que vem de graça, tá? E que por isso não é bom. Não é isso. Esse aqui, ele vai ter gestão, vai ter EDR, tá? Então é o mesmo, no final das contas é o mesmo engine que está rodando no seu Windows, tá? No seu Windows 10, no seu Windows 11. Mas aqui você ativa alguns recursos a mais depois que a gente faz o enrollment dele. E uma coisa legal, aqui tem enrollment, não tem instalação. Windows 10 e 11 não tem instalação, é enrollment. Aproveitei para colocar aqui um relatório do SE Labs, é uma instituição britânica. Eles avaliam vários produtos de segurança e em Small Business Endpoint, a SE Labs ela premiou a Microsoft como vencedora de 2023 para essa categoria, Small Business Endpoint. Então, ele fala aqui, ó, Small Business encara o mesmo tipo de ameaça que Global 500. Será que ele quis dizer o quê? Que Fortune 500 de organizações? Não sei, eu não entendi isso aqui não. Mas, enfim, ele foi premiado. O relatório do teste está disponível. Se você procurar por SE Labs Annual Report, você vai encontrar isso. Tá? Esse relatório ele está disponível. Eu acho que eu tenho ele aqui, inclusive, eu vou colar no chat aí para quem quiser ver depois. Vale a pena que eles mostram como que é feito os testes, como são feitos os testes. Tá? E a AV-Test também premiou a Microsoft. Inclusive, esse aqui saiu recentemente, ó. 2 de março de 2023, tá? 2022, o AV-Test premiou a Microsoft também. Aqui, ó, declarou o melhor produto na área de security de segurança de TI, dos testes em geral, né? Já que ele fala aqui dentro da página deles tem o detalhe de como que é feito o teste e como é que eles testam todos os produtos. Tá? Eles dão, inclusive, um relatório mensal, né? Sempre eles estão colocando esses testes aí. Mas no ano de 2022, o premiado foi o Defender para Endpoint da Microsoft. E aí vem aqui a seguinte pergunta, né? Beleza. Então, eles testaram, mas qual que eles testaram? Porque a Microsoft tem 3 aqui na linha. A Microsoft tem aqui o Endpoint Plano 1, o Endpoint Plano 2 e tem o Defender for Business. Eu acredito que eles testaram o Endpoint Plano 2.
Tá? Eu não acredito que eles testaram o Defender for Business. Não sei. Tirando ali aquele do SE Labs, né, que mostrou para a gente ali o produto específico para o small business, as outras avaliações, eu acredito que elas são feitas em cima do melhor produto de cada fabricante. Tá? Eu coloquei esse print aqui para a gente poder comparar o que o business tem ou o que falta no business em relação ao melhor produto, tá? A melhor linha, a linha mais completa, vamos dizer assim. Então, para a gente ter fazer uma comparação honesta aí, né? A gente fazer uma comparação honesta. Então, eu tenho aqui gerenciamento centralizado, ok, configuração simplificada do cliente, esse aqui tem, o outro nem tanto. Defender Vulnerability Management, a gente vai falar sobre isso. Gestão de vulnerabilidade. Redução de superfície de ataque, você consegue reduzir, desativar algumas coisas que poderiam ser utilizadas para ataque. Se os seus usuários não precisam daqueles recursos, você vai lá e desativa. Tá? Threat hunting, você quer fazer uma caçada aí da ameaça e ver o histórico de 6 meses. Isso não tem. Tá? Esse histórico de 6 meses é só aqui no Endpoint Plano 2. O histórico que ele dá, a gente consegue fazer uma pesquisa e saber assim, quem foi que originou, qual máquina que começou o ataque. Essa máquina recebeu o e-mail e o usuário clicou, e quando o usuário clicou, abriu um script, o script executou, você consegue, dali infectou tal e tal máquina, ele te mostra a historinha, você conta a história, o caso do ataque. Isso aqui é uma novidade para muita gente. Todo mundo que acha aí que Microsoft só cuida de Microsoft está enganado, porque a gente tem Windows, Mac, iOS e Android. E quando a gente está falando de Intune, para o Intune agora tem o Linux também. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar de Intune. O Intune agora vai dar suporte ao Linux. Eu acredito que o Defender também, tá? Só que essa informação é recente. Eu peguei ela ontem, atualizei ela ontem, inclusive, e lá não falava nada de Linux. Mas o Linux eu sei que ele está em preview e vai entrar para o Intune. Tirando aqui, a gente tem aqui o Microsoft Threat Experts, que é a avaliação de especialistas da Microsoft via portal. Eles dão insights ali sobre o ambiente, sobre o seu ambiente. Isso aqui não está. Então, são 1 e 2 itens aqui que não estão no Defender for Business, ao contrário da comparação do plano 1 com o plano 2. Perfeito? Ou seja, ele é bem completo. Tá? Ele é bem completo. E olhando aqui dentro num panorama aqui da estrutura do 365 Business Premium, a gente tem aqui, ó, Defender for Business. Eu tenho aqui, dentro dele, Next Generation Protection, Cross-Platform, EDR, Threat and Vulnerability Management, e tem mais algum outro recurso que a gente vai falar daqui a pouco. Do lado direito, no Premium, vem com todos aqueles recursos que a gente já falou, inclusive Intune, inclusive licença de upgrade de Windows 10, inclusive possibilidade de ativar o Office em um ambiente de multisessão, seja com RDS ou via AVD. Vou falar de AVD no finalzinho. Tá? Então, tudo isso está aqui dentro desse pacote. Tá? Aqui a gente tem agora, eu vou mostrar para vocês algumas telas do Defender para o Endpoint. Eu vou aproveitar e eu vou colar no chat também, colando aqui no chat esses recursos que eu estou falando para vocês. Colei aqui agora sobre uma comparação dos planos e esse vídeo que está aqui, eu não vou soltar o vídeo todo, tá? Não vou soltar o vídeo todo por causa do nosso tempo, mas eu vou passar aqui só para a gente poder ter acesso a algumas telas populadas, né? Telas que têm informação. Deixa eu só ver qual é o cara que está aqui. Esse aqui é o Defender mesmo, beleza, está aqui, ótimo. Tá, então, para começar, o Defender faz parte de uma família. Para Endpoint, o 365,
identidade e Cloud Apps. Cloud Apps a gente conhece muito como CASB também. Tá? A gente tem o Defender para identidade e tem o de 365. 365 antigamente chamava ATP, Advanced Threat Protection, proteção avançada aí contra as ameaças. A gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco, sobre o Defender para o 365. Pessoal, como é que está o ritmo aí? Tá legal? Tá ok? Dá um feedback aí no chat aí. Quem achar que eu estou indo muito rápido, me avisa. Aqui é bastante conteúdo e eu estou tentando fazer caber dentro do horário. Show de bola, maravilha. Obrigado, Danilo. Valeu, Paulo. Então, aqui a gente tem, ó, dá uma olhada aqui agora nas features que ele tem. Microsoft Threat Experts não faz parte aqui do Defender for Business, tá? Como a gente viu anteriormente. Quero ver se eu consigo te mostrar aqui alguma página de relatório, tela dele. Pronto. A tela dele é assim. O gerenciamento é dentro do 365. Você digita security. Se você já tiver o 365, você pode fazer isso, security.microsoft.com. Se você não tiver licença do Defender, você não vai ver esses relatórios, obviamente, mas ele te indica lá muitas vezes até para você começar um trial. Tá? Então aqui a gente tem inventário de dispositivos. Vou dar um zoom aqui para não ficar tão pequenininho para vocês. Então aqui eu tenho incidentes e alertas, hunting, análise de ameaças, endpoint. Isso aqui é do security, tá? security.microsoft.com leva nessa tela aqui. Clicando em endpoints, clicando em inventário de dispositivos, ele leva nessa tela para a gente. Aqui ele vai mostrar o nome do host, domínio que ela pertence, nível de risco, nível de exposição. E isso é muito legal, tá? É muito legal porque risco e exposição são coisas que a gente tem que medir o tempo todo. E ele consegue medir isso para a gente. Eu vou falar daqui a pouco por quê. Ele consegue medir porque ele consegue ter insight sobre as vulnerabilidades que tem na máquina de vocês, no parque. Ele fala aqui sobre sistema operacional, versão do sistema, qual que é o estado do sensor, qual que é o status do onboarding. Lembra que eu falei que não tem instalação? É onboarding, você vai fazer o enrollment da máquina dentro do Defender. Não tem instalação, eles já vêm instalados já nas máquinas Windows 10 e Windows 11. Quando foi que essa máquina atualizou por último? E aqui, um negócio que eu acho muito legal, nesses tags, você pode pegar um dispositivo e falar que aquele dispositivo tem mais valor do que outros. Quando que a gente faz isso? Bom, vamos lá. Um dispositivo que faz parte de um maquinário que controla a minha produção, por exemplo. Tem mais valor, né? É um dispositivo de mais valor. Dispositivo de quem paga os boletos, quem paga as contas, tem mais valor. O dispositivo de algum VIP, tá? Algum usuário aí que é um usuário VIP lá na empresa, um diretor, secretária do diretor, que muitas vezes, né, manda mais que o diretor, tá? Então, essas pessoas têm acesso à informação confidencial, informação estratégica. Você pode e deve falar que, opa, esse computador aqui, de olho nele, ele é especialzinho. Você pode fazer isso sim no dispositivo, e isso é importante, porque isso vai ajudar na hora dele te dar o relatório de exposição geral da organização. Tá? Então, se uma máquina dessa que está com uma vulnerabilidade, o impacto dela vai ser maior para a sua organização do que uma outra máquina que não tem tanto acesso assim à informação. Perfeito? Aqui é sobre o onboard de dispositivos. Ele é bem simples, tá? Para a gente colocar os dispositivos, a gente faz via GPO, ou no ambiente de teste, a gente simplesmente roda um script e ele coloca a proteção, o endpoint protection dentro aqui desse painel para ser gerenciado por nós.
Aqui a gente tem a tela que mostra a gestão de vulnerabilidade. Vou dar um zoom de novo aqui. Aqui eu tenho um dashboard, ele me mostra aqui ó, qual que é a minha pontuação aqui de exposição e ao decorrer do tempo, tá? Quais são os dispositivos expostos ao CVE específico, no caso aqui é o Log4j. Ele mostra para a gente aqui quais são as recomendações principais aí de segurança. Então, qual que é a recomendação? Quantos dispositivos estão expostos? Quais são as ameaças? E qual que é o impacto? Esse tipo de relatório de informação, normalmente, quem já fez aí, ou quem já contratou uma empresa para fazer um scan de vulnerabilidades, chamam de pentest, né? Mas não é. É um scan de vulnerabilidade. Tá? A empresa fala, vou rodar um pentest. Não é, é um scan de vulnerabilidade. Pentest mesmo é quando você vai contratar alguém para tentar fazer uma invasão na sua empresa. Tá? Mas vale a pena fazer assim mesmo. Né? Um scan de vulnerabilidade, ele vai te mostrar como está o seu ambiente e quais são as vulnerabilidades que tem. Aliás, apesar de que até existe, né? Pentest automatizado também, existe também, né? Não é só o manual, não. Existe automatizado também. Mas normalmente o que se faz é um scan de vulnerabilidade. Coloca um sensor que vai escanear seus servidores, sua rede, suas estações. Muitas vezes as estações são deixadas de lado e você tem aí um relatório. Desse relatório, isso normalmente custa aí uns 30 mil reais, né? Depende do tamanho da empresa. Esse relatório vai ser entregue para você, você vai pegar e falar assim, puxa, estou literalmente lascado, cheio de coisa aqui que eu vou ter que parar agora para poder atualizar, para reiniciar, para corrigir. E aí você faz aquilo e daqui a 6 meses roda de novo para saber como é que está o antes e o depois. E vai e atualiza de novo. Aqui não, aqui o negócio é em tempo real. Tanto para servidor quanto para estação. Como ele tem um inventário das máquinas e ele também conhece o CVEs, ele conhece as vulnerabilidades, ele vai sempre atualizar. Talvez aí um atraso de um dia, eu não sei especificar o certo, mas não são 6 meses. Tá? Então você vai ter sempre isso. E um detalhe importante, cada dia que passa, os usuários estão com a informação na máquina deles e a máquina deles está fora da rede. O pessoal quer trabalhar de casa, o pessoal quer trabalhar remotamente, ninguém quer ficar no escritório, mas tem empresa que a empresa já não quer mais ter o escritório, a própria empresa está diminuindo espaço em sala para poder economizar dinheiro também. E aí, quando o computador está lá na casa da pessoa, como é que você tem visibilidade sobre aquilo ali? Então, você precisa de uma ferramenta que vai te mostrar quais são as vulnerabilidades, porque seu scan de vulnerabilidade na rede não vai pegar o computador que está em casa. Então, aqui a gente tem esse recurso que é muito importante. Eu tenho aqui, por exemplo, a pontuação aqui por dispositivos, atividades de remediação, tá? Exposição, eventos aqui. Um deles aqui fala sobre novas vulnerabilidades no Chrome, é o que está aqui embaixo. Eu acabei tirando do Zoom, né? Deixa eu voltar para o Zoom aqui. Google Chrome tem 20 novas vulnerabilidades impactantes nesses dispositivos. Então, ele te dá um insight do que é mais crítico, o que é importante, por onde você deve começar. Tá? Deixa eu aproveitar e colocar para vocês esses vídeos. Esse aqui agora é sobre o de vulnerabilidade. Vou mandar o link aí também, para quem quiser ver depois, poder ver com calma. Esse aqui é mais detalhado na questão da vulnerabilidade. Ele mostra as recomendações de segurança. Se eu quiser ver, eu clico aqui para mostrar more, mostrar mais, show more, mostrar mais. Ele abre para a gente essa tela onde a gente tem aqui um número maior
aí de informação, né? Ele vai fazendo um drill down aqui das aplicações, e eu vejo quais são as aplicações, quem é o fabricante, ordenado aqui por sistema operacional, quantas ameaças tem e quantos dispositivos estão expostos. E o mais legal, o impacto. Tá? O impacto. Então, você consegue ordenar por impacto e começar a tratar isso por impacto. A gente consegue ver também aqui de browser, né, de extensões de browser e certificados que a empresa usa. Então, extensão de navegador. Isso aqui é um problema sério de vulnerabilidade e a gente consegue ter essa visibilidade por aqui também. Tá? Eu não vou passar tudo aqui, eu mostrei o vídeo para vocês verem depois, porque senão não vai dar tempo para eu mostrar tudo que eu tenho para mostrar e falar tudo que eu tenho que falar. Tá? Mas eu mandei o vídeo, podem depois, salvem aí para vocês assistirem depois, com calma para verem isso aqui, que é bem interessante. Tá? Aqui é um Free AD Blocker, né, que ele mostra para a gente a vulnerabilidade, as permissões, o que essa extensão tem, ó, de permissão na máquina do usuário, tá? Quantos computadores essa extensão tem instalada. Tá? Aqui já é para certificado. Recomendações de segurança. Quais são os dispositivos expostos? Passei demais, né? Aqui. Tá? Quais são os CVEs associados? Tudo isso a gente tem aqui. Aqui, ó, a ação de mitigação, você vai tendo controle disso dentro do teu ambiente. Feito? Então, o que a gente viu até agora ali foi o de business. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o Defender para o Office 365. Por que eu estou focando muito nisso? Porque a maioria das ameaças hoje também vem por e-mail. Né? Tem muita ameaça que vem por e-mail, muito ataque de phishing. Todo mundo tem o Active Online Protection, todo mundo tem um 365, tem o Active Online Protection já embarcado. Todo mundo tem o e-mail, né? O Exchange Online Plano 1 ou Plano 2. Até quem tem um quiosque já tem o Active Online Protection embarcado. Mas para ameaças avançadas, a gente tem o Defender para o Office 365, Plano 1 e Plano 2. Então, voltando aqui, a gente vai falar disso que está aqui, ó, que é o Defender para o 365, Plano 1. Lembrando que a gente tem aqui, ó, Exploit Guard, Credential Guard, BitLocker, Windows Information Protection, que agora faz parte do Purview, tá? A gente tem aqui o Defender para o 365 Plano 1, e daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre o Intune aqui também. Então vamos lá no proteção do e-mail. Então o Brian, que mandou um e-mail para a Megan. Na verdade, pode nem ser o Brian, tá? Pode ser alguém se passando pelo Brian. Por quê? O e-mail aqui está até diferente, ó, gmail.com, mas o nome pode estar certinho. É muito fácil mudar o display name. Tá? Isso é uma coisa do serviço de e-mail. Na Microsoft, o usuário não muda o display name porque ele está travado lá no Active Directory, no Azure Active Directory. Quem cuida disso é o administrador. Mas em outras soluções de e-mail, é muito comum o próprio usuário ir lá e alterar o display name dele. Imagine alguém que vai fazer um ataque na sua empresa. Se é uma coisa que o usuário faz, imagine, né, alguém mal intencionado e que conhece, sabe o que está fazendo. Ele pode simplesmente se passar por alguém de dentro da empresa, pode se passar por um fornecedor, e ele vai fazer o quê? Ele vai mandar um link, tá, para a pessoa clicar. Quando o usuário clica no link, o que o Defender para o 365 faz? Ele vai testar esse link, ele vai abrir o link. Você pode ver que o link aqui foi modificado, ele muda todos os links que estão lá dentro da caixa do usuário, da mailbox do usuário. E quando o usuário clica, ele testa primeiro o link para depois abrir para o usuário. Se estiver levando para um caminho que é malicioso, né, um site
ou para ele baixar algum arquivo, alguma coisa assim, o usuário é redirecionado para essa página, que é uma página segura da empresa, no momento em que ele clica. Tá? Então, você consegue aí evitar que o usuário baixe o malware e instale na máquina dele a partir de um e-mail que ele recebeu quando você tem esse tipo de proteção. E é interessante porque em alguns casos, às vezes vem, tá? O e-mail ele chega e ele ainda está com a URL boa. Depois de um tempo, o hacker faz um redirect, ele redireciona aquela URL. Então o e-mail entra, depois o hacker redireciona aquela URL. E aí depois que ele redireciona, só com isso aqui, né? O usuário vai ter que clicar e a URL vai ter ser mudada para essa ferramenta poder testar. Tá? Alguns outros recursos que a gente tem para configurar também para anti-phishing. Eu consigo, por exemplo, selecionar um número de usuários que eu quero proteger. Então tá aqui, adicione até 60 usuários internos e externos que você quer proteger de serem falsificados, né, de se passarem por usuários da sua rede, por atacantes. Então eu tenho, por exemplo, um usuário que é o CFO da empresa, eu tenho um fornecedor que é externo, mas ele me manda boleto para pagar, e às vezes alguém pode se passar pelo meu fornecedor. Tá? O cara cria um e-mail lá falso, parecido com o fornecedor, e manda um boleto para a sua área, né, de pagamentos, fazer o pagamento do boleto. O golpe do boleto falso. Quem nunca ouviu falar, né? Então, vai chegar o golpe do boleto falso, a pessoa vai ver um nome parecido e vai fazer o quê? Vai acreditar, né? Muitas vezes nem olha. Tá? Acredita e paga. Boleto. Assim como pode se passar por um diretor, por exemplo, ou pode, inclusive, fazer até um domínio inteiro parecido com o seu domínio. Tá? Então, aqui a gente usa de inteligência artificial, usa de machine learning, onde ele vai ver que tem uma letrinha a mais, tem um L no lugar do I, tá? Ele percebe, ele analisa esses comportamentos e essas coisas que são parecidas e a gente consegue tomar ação, além de colocar um aviso para o usuário. Então, o cadastro de quais são os usuários, da proteção que eu quero, e aqui eu tenho as opções. Ó, redirecionar a mensagem, mandar para a quarentena, não aplicar nenhuma ação, deletar, entregar a mensagem. Tá? Eu tenho essas opções para trabalhar aqui. Para a inteligência da mailbox. Olha que legal. No Outlook vai aparecer o quê? Um tip. Desculpa, pessoal, estou saindo da gripe. De vez em quando eu tenho que tossir aqui. Eu levanto o microfone. Espero que vocês não estejam escutando. Então, aqui eu tenho mostrar uma notificação falando ali desses do usuário, né? Alguém tentou se passar pelo usuário. A mesma coisa para o domínio e a mesma coisa para caracteres que não são comuns nesses campos, tá? Então, aqui eu habilito inteligência da mailbox e vida que segue. No caso que ele colocou para não aplicar nenhuma ação, só vai mostrar os tips lá, as dicas, né? Mas a gente poderia, sim, aplicar uma daquelas ações que a gente viu, tá? E esse produto, ele também venceu aí, agora em 2023, pelo SE Labs, como o melhor serviço de segurança de proteção de e-mail. Foi a Microsoft que venceu com o Defender para Endpoint. Endpoint não, Defender para 365, tá? O Defender para 365 ele tem o plano 1 e tem o plano 2. No plano 2 tem uns recursos bem legais, embora o que esteja aqui é o plano 1, né? Mas no plano 2 a gente tem, por exemplo, simulador de ataque. Você faz um ataque dentro da própria empresa e vê quem cai no phishing. E aí você pode redirecionar a pessoa para um vídeo, para um link, para uma página, falando, olha, esse foi um teste, foi uma simulação, você caiu no phishing, e fazer uma educação do usuário, tá? No plano 2.
Então, aqui a gente viu o Defender para o 365 plano 1. Vou falar um pouquinho agora do Intune e vou falar de outros recursos aí para a gente poder encerrar. Intune. Intune custa $8. Ah, anota aí, viu? Quem que estava anotando aí? Era o Marcelo? Marcelo, $8 em Intune e o Defender para o 365, $2. O plano 1 custa $2. Já estou atualizando, eu coloquei no chat essas informações, eu vou colocar de novo mais aparente aí, porque a mensagem ficou lá para cima. Obrigado, Alisson. Beleza, valeu, eu que agradeço. Então, pessoal, ou seja, são todos recursos que, se a gente for comprar à parte, a gente vai pagar esse valor, tá? Mas ele já está dentro do Business Premium. O que tem aqui no Business Premium para o Intune? O Intune, a gente vai fazer o gerenciamento. Então, no Intune, eu faço o gerenciamento da estação. Eu faço inventário de hardware, inventário de software, eu faço deploy de aplicação, controle de aplicação por perfil de usuário. Ele aí, o que você fazia antes com o System Center Configuration Manager está sendo migrado para cá. Inclusive aplicação de políticas. Tá? Tem empresas que estão adotando um ambiente totalmente em nuvem, sem servidor, sem Active Directory, e as políticas são aplicadas através do Intune. Política de criptografia de disco, política de bloqueio de tela após 5 minutos que o usuário não estiver fazendo nada, saiu de perto da máquina, deixou a máquina desbloqueada, bloqueia em 5 minutos. Tá? A gente faz isso pelo Intune agora. O plano 1 do Intune faz esses recursos aí. A gente tem MDM e MAN. MDM é para você gerenciar o dispositivo móvel, Android, iPhone. O MAN você gerencia a aplicação. Isso é muito legal para casos de BYOD, onde você não tem controle sobre o dispositivo não é da empresa, mas você controla o Outlook que está ali, o Teams que está ali, e você pode prevenir, por exemplo, que o usuário copie o dado do Teams e cole no WhatsApp. Ele pode colar no Outlook, que é da empresa, mas no WhatsApp não. Então, a gente faz controle sobre a aplicação, que é o caso do MAN, ao invés de controlar o dispositivo inteiro, que é o caso do MDM. Perfeito? E para o usuário, o MAN é simplesmente o fato dele ter instalado o Outlook, instalado o Teams, a gente já tem controle sobre aquilo ali, se ele pegou aquilo da empresa. Tá? Se ele colocou o login ali, né, da empresa. Tá? Então, a gente já tem controle com o MAN. O Windows Autopilot é um negócio fantástico. Basicamente, você tem a possibilidade de ligar a máquina, o usuário vai ligar a máquina. Quando liga o Windows, ele pede para o usuário configurar a internet. O usuário pode plugar no cabo ou configurar o Wi-Fi. Quando o usuário faz isso, o Windows ele vai lá no Azure e ele pesquisa. Tem alguma política para mim? Se tiver, já aparece na tela do usuário a logomarca da empresa e a telinha para ele colocar o usuário e senha da empresa. Ele coloca o usuário e senha da empresa e ele recebe toda a configuração que você especificou para ele. Criptografia com o BitLocker, as políticas, instalação de software, controle no navegador, se é para ocultar coisa na tela, tudo isso ele faz aqui pelo Autopilot. Tá? E o mais legal, você pode pegar a máquina direto da Dell e mandar para o seu usuário, não precisa mandar para o seu departamento para você formatar a máquina ou pegar uma imagem e aplicar a imagem, não precisa nada disso. Você manda direto da Dell para o usuário e essa experiência ele tem out of the box, né? Assim que ele tira da caixa, ele pluga na internet e já pede já o usuário. Como é que ele sabe? Porque a gente pega o ID, no caso da Dell, o Service Tag, tá? Então, a gente pega o Service Tag, cadastra o Service Tag dentro da plataforma e o Windows ele faz essa consulta automaticamente. Então, quando está na rede, ligou ele na rede ou colocou ele no Wi-Fi, no momento que você liga a máquina, você tirou da caixa, ele tem o Service Tag e ele fala assim, tem alguma coisa para o meu Service Tag? Como você já deixou pré-cadastrado lá, vai ter, né? Então, ele já vai dar a telinha para o usuário. Funciona muito bem. Eu já usei. Esse negócio é mágico, é impressionante de ver o tanto que funciona bem isso aqui. Inclusive, se o usuário tiver um problema, você pode dar um reset na máquina dele e reconfigurar ela todinha, tá? Sem precisar botar a mão. Você dá um reset mesmo, reconfigura tudo na máquina do usuário.
até reinstala as aplicações todas. E se você precisar liberar a máquina do usuário para passar para outro usuário, também dá para fazer isso. Isso aqui é com o Autopilot, mais as políticas, mais análise de endpoint, vai te pegar relatórios do endpoint, vai te passar os relatórios, por que as máquinas estão demorando para ligar, por exemplo, esses insights, você tem eles aqui com o Intune. Deixa eu ver se eu passei aqui, Intune, pronto, acho que eu passei errado aqui. Pronto, agora sim. Identidade e gerenciamento de acesso, a gente tem com o Azure Active Directory Premium Plano 1, está aqui no pacote, provisionamento de usuário, eu consigo fazer reset de senha na nuvem e trocar isso no Active Directory. Eu tenho aqui acesso condicional, eu posso falar assim, determinados usuários só vão acessar o 365 quando estiverem na empresa, fora da empresa eles não acessam. Para quem tem problema trabalhista, muitas vezes isso aí justifica, né, o investimento. Tá? Então, eu falo, olha, determinados usuários vão conseguir acessar se eles estiverem dentro da minha rede aqui, no local que a gente chama de local confiável. Se for acessar tal aplicação, pede o MFA. Tá? Toda vez que o cara está fora, está acessando a aplicação tal, pede o MFA de novo. Então, a gente consegue ter e forçar, por exemplo, todo mundo para usar o MFA. Bloquear o uso de protocolos que são inseguros, protocolos de autenticação básica. Tudo a gente faz aqui com o acesso condicional. Eu até tenho aqui na minha tela que eu ia mostrar, mas o nosso tempo está curto, eu já passei o tempo já, e não vai dar tempo de mostrar ele. Aqui eu tenho o Windows Hello for Business, eu tenho aqui que vai permitir com que você autentique sem o uso de senhas, Passwordless Authentication, pode usar o PIN, pode usar a câmera, pode usar a biometria do dedo, né? Colocou o dedo ali para poder autenticar, o usuário não autentica com senha, tá? No 365. Eu uso isso aqui, eu uso com a câmera, essa câmera que eu estou usando para falar para vocês, falar com vocês, eu tenho esse recurso e eu uso o Windows Hello for Business nela. Então, quando eu vou me autenticar no 365, ele simplesmente lê o meu rosto, pode estar até com luz apagada, funciona. Ele lê e é mais seguro do que senha porque ele usa um par de chaves assimétricas entre o computador e o 365, né, no caso o Azure Active Directory. Esse par de chaves assimétricas, isso aqui no caso ele é protegido pelo TPM, chip TPM da minha máquina. Cara, é muito mais seguro do que ficar usando usuário e senha, porque a maioria dos usuários usa a mesma senha para tudo, e essa senha já vazada em tudo quanto é lugar. Tá? Eu duvido que tenha algum usuário, que alguém aqui tem usuário que tem cofre de senha. Não estou falando de vocês, não, da área técnica. Estou falando de usuário. Usuário com cofre de senha, eu ainda não vi. Tá? Eu ainda não vi. E olha que eu sou rodado, hein? Mas não vi ainda. Tá? Azure, aqui tem um CASB que vai te dar um relatório aí, ele vai te mostrar, dar um panorama de como os seus usuários estão usando a tecnologia, quais serviços eles estão usando, se eles estão usando aplicações que não são aprovadas pela empresa. Essa versão aqui é só o Discovery, tá? Ele não te dá controle sobre aplicações de terceiros, mas ele te dá esse panorama. Isso é um CASB. Eu tenho aqui o Information Protection para poder aplicar criptografia nos documentos, rotulagem nos documentos. Eu quero colocar lá que o documento é confidencial, o documento é LGPD, ele tem dados pessoais, e aplicar proteção em cima desses documentos. O documento fica protegido mesmo no pendrive, a proteção vai no documento. Para abrir o documento, os usuários têm que autenticar. Se o cara é mandado embora da empresa, você corta o acesso dele, não abre mais o documento, acabou aquele negócio de sair levando aquele monte de arquivo da empresa embora com eles. Tá? Tem DLP, Data Loss Prevention, para e-mail e para arquivo. Tem criptografia, está saindo e-mail, tem tal palavra-chave, criptografa automaticamente, configura a regra, ou ensina o usuário a mandar criptografado, vai garantir que a mensagem ela é entregue criptografada segura de ponta a ponta. Depois, o usuário pode estar até lá no Zimbra, pode estar em qualquer plataforma que ele vai receber o e-mail. Quando ele clica para abrir o e-mail que é criptografado, ele é levado para uma seção segura, uma tela segura, tá? O e-mail não trafega em hora nenhuma, aí com os dados desprotegidos, tá? Mesmo que não tenha TLS, mesmo que não tenha criptografia no ambiente de destino. Ele cria um ambiente para o usuário, na hora que ele clica para abrir o e-mail, ele cria um ambiente seguro para o usuário poder trocar mensagem.
Eu uso muito isso aqui quando eu estou num projeto, eu tenho que trocar, por exemplo, uma lista de senhas temporárias. Tá? Eu uso isso aqui, eu criptografo e mando. Eu garanto que está sendo entregue, né, criptografado até na outra ponta. Tá? Eu falei sobre os rótulos de retenção. Eu posso falar que, se for coisa anterior a 10 anos, por exemplo, apaga conteúdo na biblioteca de arquivos tal, conteúdo no e-mail, conteúdo naquela caixa específica. Passou de 10 anos, apaga, porque não tem mais serventia, por exemplo. Tá? Ou move para o archive, que é o exemplo que eu falei logo no início aqui. Feito, pessoal. E discovery, achar uma agulha no palheiro. AVD, que é para poder pesquisar, AVD para usar uma máquina virtual lá no Azure. Tá? Uma estação Windows 10, Windows 11, eu posso usar várias, ou posso usar uma única estação multisseção. Estação Windows 11 com várias sessões de usuário, igual a RDS de servidor. Tá? Aqui já está licenciado, você não precisa pagar a licença de RDS aqui, ó, para ter essa situação. Tá? Eu sei que a licença de RDS é cara, e para usar no Azure, tem que ser a licença de RDS com Software Assurance, ainda por cima. Isso aqui não é a mesma coisa que o RDS, mas para muita gente, isso aqui vai resolver, que é dar uma sessão de Windows 11 para a pessoa trabalhar. A pessoa às vezes está até com a maquininha velhinha lá, Core 2 Duo, trabalhando lá com 4 GB de RAM, você dá uma sessão dessa para ele no Azure, ele vai trabalhar lá confortavelmente, né, com um recurso muito melhor. E gestão de update também é possível fazer. Perfeito? Então, tudo isso é possível a gente fazer nesse ambiente. Pessoal, eu estourei um pouquinho aqui o tempo, eu que vou abrir para dúvidas. Se alguém tiver dúvidas, se por acaso na dúvida falar sobre alguma coisa que eu tenho para mostrar aqui, não mostrei. Eu ia mostrar só a telinha dos relatórios aqui do... Eu liberei o microfone aí para o pessoal, tá? Show, Até para obrigado, Henrique. facilitar, imagina. Quem quiser já pode acionar aí, soltar a voz. A gente vai fazer uns minutinhos aqui ainda, tá bom? Beleza. Pode fazer um segundo dia. Gente, um de cada vez. Pode fazer um segundo dia. Pode fazer um segundo Ô, dia. Danilo, valeu, cara, obrigado. Obrigado. Eu acho que a gente pode fazer mais, sim. A gente pode, de repente, começar a explorar alguns desses pontos, né? É Fazer legal. um. Acho legal também. Pegar Tá? um ponto desse, É fazer um legal. só sobre algo específico, né? Sim, sim. A ideia aqui foi mostrar o quê? Desmistificar esse negócio de que proteção não é com a Microsoft, tá? É com a Microsoft. Inclusive, é um caso de exceção onde colocar todos os ovos na mesma cesta é uma coisa boa. Por quê? Porque ele pega sinais do e-mail, do endpoint, ele junta tudo isso daí e, né, quando ele junta, ele consegue entregar um relatório, entregar uma informação para a gente mais assertiva. Alguém ia fazer alguma pergunta, eu acho. Eu estava falando na hora. O microfone ligado aí. Vamos lá, gente. Aproveita que o Alisson tá com tempo tranquilo aí. Opa, hoje estou. Sexta-feira vai ser no limite. É verdade, esse é um ponto bom. Sexta-feira, é para deixar avisado aqui, a gente vai fazer uma última sessão ainda sobre esse tema, tá? Então, quem quiser participar de novo, quem quiser compartilhar com um amigo, ó, a gente vai estar disponibilizando o link novamente, tá? A gente dispara para vocês por e-mail e a gente vai estar fazendo alguns apontamentos do que foi dito aqui hoje nessa apresentação, nessa aula aqui e direcionando para vocês, tá bom? Eu vou. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vou começar a somar aí. Cadê o Mocra? Saiu o Mocra? O Mocra Olha, ele teve que deixou ali, sair. ó. Azure AD plano 1, 6 Ele deixou. dólares. Isso. Intune plano 1, 8 dólares. Defender para o 365, 2 dólares. Defender for Business, 3 dólares. Exchange Online Archiving, 3 dólares. A gente manda detalhadinho, né? A gente pode mandar detalhado para eles. 22 dólares no Business Premium, se for comprar à parte esses recursos todos de segurança. Só que o Business Premium ainda tem
né? Se você for acrescentar aqui, ainda tem o OneDrive, ainda tem o Teams, ainda tem aí o Exchange, tá? Tudo isso está incluso dentro do Business Premium. E se a gente for comprar isso em outros fabricantes, aí o preço sobe mais ainda. Então acaba que você tem muita proteção dentro da mesma plataforma. Show de bola. Bom, gente, é isso. A gente está disponível aqui para vocês, que vocês precisarem mandar um e-mail, uma reunião particular, de uma consultoria gratuita, a gente se disponibiliza para esse tipo de trabalho, tá? Então, contem com a Cronsoft aqui, contem com o Alisson. O Alisson é nosso parceiro aqui de longa data, então, o que vocês precisarem, pode contar com a gente vai direciona para vocês nesse pós-evento aqui todos os apontamentos principais aqui que o Alisson fez. Tá certo? Isso. Mandei ele E- também. Maravilha. Deixa eu Acabei conseguir de ver colocar aqui o aqui. meu. Isso. Eu mandei ele o canal do YouTube e mandei do Instagram. Eu coloco muito conteúdo técnico lá também. Muito Tá? bom. Quem quiser participar lá, dar sugestão de vídeo, Vale a pena. isso, clica. Como é que é? Se inscreve. Meu filho que fica falando, pô, pai, você tem que falar, pai. Tem que pedir para se inscrever. Se inscreve, comenta, Curte, compartilha e dá o comenta, joinha. compartilha. Ele tem o script certinho já, né? Tá certíssimo, ele tá certo, cara. Tem que pedir. É isso, Isso, gente. A gente espera vocês. Se quiserem seguir a gente também, se puderem seguir a gente lá no LinkedIn, a gente sempre tá botando conteúdo novo, não só sobre software, licenciamento, mas sobre várias frentes aí de tecnologia, tá? No sim, LinkedIn da Acronsoft. Contamos com vocês, agradecemos a presença de todos aqui. E lembrando, sexta-feira, uma última apresentação dessa. Depois beleza. de sexta-feira, possivelmente a gente libera alguma dessas gravações para vocês, tá? Possivelmente a gente libera para vocês poderem acompanhar com mais calma depois, ver algum ponto que vocês gostaram. A gente vai pedir autorização aqui e conseguir isso para vocês, tá bom? Beleza, Fechou, pessoal. Alisson? Fechou, Henrique. Obrigado, viu? Ao Cara, Paulo, valeu, Paulo, Ricardo, o Ricardo obrigado, também. Paulo. Mandou mensagem também pra gente aqui. O Danilo, o pessoal que participou. Muito obrigado. Bom, Quem puder e quiser participar na sexta-feira, também a gente vai estar disponível. Vai ser a última sessão que a gente vai falar sobre isso. Se tiver alguma dúvida, se quiser colocar aqui, conta com a gente para fazer os projetos aí de migração ou para ativar esses recursos que a gente falou aqui. Tá? Pode contar com a gente. é Perfeito? isso aí. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Te agradece. Manda um e-mail para vocês da reunião de sexta, tá bom? Abraço. Abraço para todos. Tchau, tchau. Valeu, Wagner. Obrigadão, cara. Tchau, tchau.